Segundo dados do SPC Brasil, o Sistema de Proteção de Crédito, 4 em cada 10 brasileiros estão endividados. Em uma totalidade, isso representa cerca de 60 milhões de pessoas endividadas no nosso país. Mas afinal, como controlar as contas? Como colocá-las em dia? E afinal, como evitá-las que elas surjam no dia a dia? Bom, para falar sobre isso, a gente recebe aqui hoje o consultor de negócios e também doutor de empresas que atua aqui na nossa região Centro-Oeste, Ricardo Moreira. Bom, Ricardo, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. A gente sabe da sua vida corrida, né? Mas afinal, é um bom momento. Afinal, a gente está na época mais rentável do ano para as empresas e também para os consumidores. E é uma boa hora também de colocar, afinal, as contas em dia, né? Henrique, é mais do que na hora. Na verdade, esses dados do Sebrae são muito verdadeiros, mas eu posso te afirmar que o número é ainda maior. Ou seja, há uma subnotificação aí. Exatamente, porque o Sebrae conta, né, o trato estatístico dele leva em consideração muito o quê? Quem está registrado. Mas e quem está endividado e não está registrado? Então eu posso te afirmar que algo em torno de 75% das famílias estão com algum problema financeiro nesse momento. Agora, como que você avalia esse cenário atual do nosso país em que a maioria das famílias brasileiras está endividada? Olha só, Henrique, o endividamento é uma questão de escolha. Quando você está endividado no curto prazo, você está escolhendo o curto prazo, abrindo mão do futuro. Você está trazendo o futuro para hoje em termos de consumo. Então, efetivamente, claramente o consumo da maior parte das famílias está errado. E aí, essa filosofia de vida que precisa ser revista. Agora, quando a gente fala em endividamento, muitas pessoas acham que geralmente são aquelas pessoas que têm menos recursos financeiros e tudo mais. Só que a gente também tem percebido ao longo dos tempos, né? O Brasil hoje é um país que ele é sustentado praticamente pelas micro e pequenas empresas, né? O maior número de empresas são de microempreendedores e a gente vê esses microempreendedores praticamente dando sangue, se super endividando ali para poder fazer aquele negócio dar certo e ser rentável também. Então hoje, o que tem levado cada vez mais pessoas a se endividarem no nosso país, tanto no aspecto consumidor, mas também no aspecto empresarial? Henrique, isso é multifacetado e existem N variáveis nisso. Então vamos analisar o quadro como um todo. Primeiro, vamos pensar a situação das famílias. A maior parte das famílias brasileiras não tem orçamento. E a maior parte das famílias brasileiras possuem cartão de crédito. Qual a importância disso? Primeiro o seguinte, você precisa ter um orçamento, você precisa saber efetivamente quanto custa a sua vida básica. E quando você olha o orçamento, além de conhecer suas despesas básicas, você tem que pensar numa reserva financeira para o futuro, que é a poupança, que também não é da nossa cultura, e você tem que pensar também numa reserva para emergências. É claro que a vida do brasileiro é muito limitada pela renda pequena, porém, tudo é uma questão de escolha. No momento em que você decide comprar algo que você necessariamente não precisa no dia de hoje, certo? E se endividar para o futuro, você está abrindo mão, muitas das vezes, de um sossego financeiro hoje para ter um prazer momentâneo. Então, a primeira questão é, tenha orçamento. Tem que se ter um orçamento. Não adianta, se você tem uma renda de R$5.000, querer colocar ali dentro R$6.000. Aí o que a família faz? Aí vem a história do cartão de crédito. Como ela não faz um orçamento e vive muito em cima do imediatismo, ela supre a falta de caixa em cima do cartão de crédito. E aí ela joga para frente esse endividamento e, como nós temos as maiores taxas de juros do mundo, ela pega esse cartão de crédito e começa a parcelar. E essa coisa, no médio prazo, vai virando o quê? Uma bola de neve. Quando você parte para as empresas, e aí tem muito a ver com a minha realidade do dia a dia, não é muito diferente. Principalmente o pequeno e o médio, ele não tem, por exemplo, uma DRE.
ele não tem um demonstrativo de resultado, ele não sabe efetivamente quanto a empresa realmente gera de resultado operacionalmente. Ele não sabe analisar. Se você fala em análises verticais e horizontais, então ele não quer nem ouvir falar. E aí é outro problema. Segunda questão, ele mistura as contas pessoais com a empresa. Ele acha que a empresa existe para servi-lo. Então acredite numa coisa, a empresa, ela é uma figura separada, ou deveria ser, de você. A empresa não existe para te servir. A empresa existe para te gerar resultado, te remunerando num prolabore, né, que é quanto você ganha para trabalhar nessa empresa como dono, mas te remunerando também com lucro. No momento em que você mistura tudo, você não sabe o seu real resultado. E aí, além disso, mistura tudo, não tem um controle de fluxo de caixa e faz a mesma coisa, não conhece resultado, sai numa gastança danada, não faz planejamento financeiro, não faz planejamento, por exemplo, de investimento, ou quer que a empresa fique bancando investimentos na pessoa física, carrões, sítios, né, viagens, que muitas vezes a empresa não consegue. Aí o que acontece? Ele não conhece os números. E em função disso é muito comum também, por não conhecer, a empresa não chegar na capacidade máxima dela. Aí o que acontece? Ele mistura o pessoal, começa a tirar muito dinheiro da empresa. Ele vai e busca ajuda onde? No banco, para suprir esse caixa dele, muitas das vezes negativo. E aí começa o processo de endividamento também, e os juros, né, a remuneração do dinheiro de quem te emprestou, no médio prazo, vai enrolando a vida, tanto de famílias quanto de empresários. Agora, apesar disso que você disse, na sua opinião, quais são os principais vilões que hoje atrapalham o brasileiro a progredir? Henrique, eu tenho uma tese, o seguinte: o dia que o brasileiro, dominar números, você domina os números da sua empresa, você realmente conhece, você sabe seu ponto de equilíbrio, seus gastos fixos e variáveis, a estrutura deles, você sabe o seu custo financeiro real, sua necessidade de investimento, você tem uma planilha de geração de caixa, de enriquecimento, no médio e longo prazo. Então, digo o brasileiro entender números, é um aspecto, ele tem essas respostas na ponta da língua. Segunda questão, o brasileiro tem uma visão de longo prazo. É muito factível, e te falo mais, é bem fácil enriquecer no Brasil. O Brasil é um país que ainda está sendo feito. Mas aí você tem que ter uma visão de longo prazo. Você tem que saber os seus números, a capacidade real da sua empresa, a necessidade de investimento, as demandas de mercado, para fazer um planejamento de investimento e de geração de caixa no longo prazo. E aí você vai vencer. Então você tem que conhecer muito, além dos números e todo esse planejamento financeiro, o mercado, a necessidade de investimento no mercado, na sua estrutura para atender esse mercado. E a terceira coisa, você precisa de uma equipe focada em metas. A empresa tem que ter metas claras para otimizar a utilização da estrutura. E a sua equipe tem que estar conectado com você. Então pensa comigo. Você conhece os números da sua empresa, você planeja toda a necessidade de investimento, de capital de giro e etc. no médio prazo. Você está focado também no mercado e a sua equipe está indo com você. Você vai crescer continuamente e vai gerar riqueza continuamente. Agora, isso tudo com muito cuidado e muito respeito ao caixa da empresa, entendendo que ela não existe para te servir. Ela existe para gerar lucro para você, uma vez que ela esteja bem gerida. E a empresa necessita de capital de giro, necessita de reserva financeira, até pela instabilidade do mercado. E a partir daí, você pode realizar os seus sonhos, desde que a empresa esteja estruturada. Agora, se não tem isso, esquece. Então, assim, para te responder de uma maneira mais simples, sucesso tem a ver com você dominar números, pessoas e mercado. Agora, primeiro passo para estruturar a sua empresa como um todo, conhecer
números, DRE, fluxo de caixa, geração de caixa, e aí você começa a avançar a partir daí. Para o consumidor em geral conhecer também seus ganhos e suas despesas, né? E o consumidor, né, e nós, enquanto famílias, exatamente, ter um orçamento doméstico realista, tomar muito cuidado com o cartão de crédito, certo? E só realmente comprar os sonhos quando puder, porque a pessoa, né, nós enquanto seres humanos, temos que fazer a seguinte pergunta: eu quero, eu preciso, eu posso? Então são 3 perguntas em uma. Querer, muitas das vezes a gente quer. Precisar, será? E o poder, principalmente, você pode comprar? Porque no cartão de crédito você pode comprar. Você tem um limite ali, é maravilhoso aquilo. Agora, e a fatura? Então a gente tem que sair, Henrique, eu costumo brincar, e eu tenho falado muito isso ultimamente. O Brasil tem 2 hinos nacionais. 2 hinos nacionais hoje. Você sabe me falar quais? O hino oficial e o outro eu não sei. A imagem do Cruzeiro resplandece, né? E o outro é uma música que todo mundo canta, mas que muitas das vezes e nunca analisa essa música filosoficamente. Deixa a vida me levar? Deixa a vida me levar, meu amigo. Exatamente isso. Por quê? Pensa no deixa a vida me levar. Eu posso gastar à vontade no cartão e depois eu vejo. Porque Deus está comigo. Deus me ama incondicionalmente. Eu sou feliz e agradeço por isso. Tudo bem, Deus te ama, ama todos nós. Deus é amor. Agora, você está fazendo a sua parte? Você realmente pode. Porque querer, todos queremos. Qual que é o seu planejamento para... Aí é que está. Toda vez que uma pessoa abre mão do presente, comprando algo no presente, que ela deveria comprar no futuro, que ela deveria primeiro juntar o dinheiro para comprar, ela está o quê? Ela está sacrificando o presente e o futuro. Então você tem que ter o orçamento, você tem que ter reserva financeira, você tem que ter uma poupança. Olha o que está acontecendo com a Previdência no longo prazo. A chance, né, de muitas pessoas, principalmente os mais jovens, não aposentarem é muito real pela Previdência, principalmente em momentos como governos como esse, que são irresponsáveis. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então ter o orçamento e fazer as escolhas certas no presente é que vão determinar se você tem uma vida em paz, com suas finanças organizadas, ou se você tem essa vida enrolada pelo deixa a vida me levar. Ok, então, Ricardo, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. Você sabe o que é o e-mail do seu celular? Vamos descobrir. E-mail significa Identidade Internacional de Equipamento Móvel. É um código único de 15 dígitos que identifica o seu aparelho globalmente como uma impressão digital do seu celular. Para encontrar o e-mail, simule uma ligação para o seguinte código: ##06 no teclado do seu celular. Ele também está na caixa do aparelho ou nas configurações do sistema. Anote seu e-mail em lugar seguro. Ele é crucial para bloquear o seu celular em caso de roubo e furto ou perda, impedindo o uso não autorizado. Proteja seu celular, conheça e guarde o seu e-mail. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas
muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A violência contra crianças tem crescido ano a ano. Fique atento aos sinais. Queda brusca no desempenho escolar. Fuga de casa. Lesões, apatia, isolamento e mudanças de comportamento. A violência deixa pistas. Disque 100 e denuncie. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas CEURB realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas CEURB. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre o superendividamento da população e como você pode colocar as suas contas em dia. Bom, Ricardo, nesse bloco agora a gente vai falar sobre épocas de vendas do ano. A gente tem, primeiro, Dia das Mães, que é a primeira época boa para vender. A gente tem Dia dos Pais, Dia das Crianças, férias. Está chegando agora o Natal também, que é uma época muito propícia para vendas. Como então o consumidor, o empresário, deve se preparar para essa época de venda de sonhos, porém, lá na frente, que se tornam pesadelos? Olha, Henrique, esse assunto, esses assuntos todos relacionados a consumo, eles são inspiradores e preocupantes. É lógico, gente, que o empresário, o comerciante precisa vender, o fabricante precisa vender, e você também precisa comprar. Agora, tem que se tomar muito cuidado, porque a chance também de aumentar o endividamento pela compra por impulso desnecessária é muito grande. Então eu volto à história do orçamento. Se a gente pensar em empresa, ela tem que ter o orçamento empresarial, de todos os custos dela, ela tem que ter as metas de resultado que ela busca, ela tem que conhecer bem os números para saber aí ponto de equilíbrio e lucratividade que ela busca, etc. E aproveitar bem essas épocas, comunicando muito bem para o mercado para atingir as metas. E criando para esse mercado o maior nível, o maior número de facilitações. Porque aí eu tenho um aspecto que eu quero abordar aqui, pode parecer que não tem a ver, mas eu tenho até vontade de escrever um artigo, ou talvez até um livro nisso, que é ninguém sabe vender. Essa coisa é muito complicada. Eu acabei de ajudar uma rede de lojas a crescer mais de 100% em um ano, simplesmente melhorando o atendimento. A maioria não sabe vender. Então, o lojista, o empresário que quer aproveitar essas épocas, primeiro, é óbvio que ele vai trabalhar a questão emocional para atrair o cliente. Fazer marketing tem a ver com o quê? Eu sempre brinco, marketing é lembrar do Tim Maia. Me dê motivo para o cliente comprar de você. Atraia o cliente. Agora, quando ele chegar, crie também formas e possibilidades também de vendas mais conscientes. É lógico que você... E o que é isso? O empresário buscar sempre oferecer as taxas mais baixas, nos parceiros mais baixos, fazer uma conta onde ele busca mais volume de venda e abre um pouco mão de margem para compensar a margem no volume, na satisfação do cliente, dá prazos mais alongados. Isso tudo facilita muito para o consumidor e gera mais atratividade. Todas as vezes que eu alongo nos meus clientes o prazo de pagamento, a venda sobe, porque tem esse aspecto. O brasileiro compra o quê? Prestação. Uma coisa é você pegar e falar, vou comprar aí, sei lá, um quarto para o meu filho por R$10.000 e tirar R$10.000 do caixa, do orçamento da família, da conta. Outra coisa é comprar esse mesmo quarto por R$1.000 por mês. Então o empresário, para ele aproveitar essas épocas, ele tem que criar formas de facilitar.
o acesso às famílias. Já a família, o que ela tem que fazer? Eu volto às perguntas. Eu quero, eu posso, eu devo. E, tendo o orçamento, ela ter prioridades. E realmente, quando ela fizer esse orçamento, ela pensar exatamente nessas datas. Nós somos uma tribo. O brasileiro, né, ele é tribal. Nós somos assim. O latino é assim. Né? Nos comunicamos por oralidade, adoramos as festas. Todos nós gostamos demais. Ao contrário do anglo-saxão, né? Que ele é mais da escrita, ele é um pouco diferente. Se a emoção para nós é tão importante, a festa é tão importante, temos que realmente celebrar a vida. Agora, com responsabilidade. E você faz o orçamento pensando o seguinte: o janeiro você tem férias. E querendo ou não, vai fazer um passeio, no mínimo um filho vai, você acaba tendo despesas extras. Fevereiro tem um carnaval e a volta às aulas, onde você tem despesa com materiais. Aí você tem um refrescozinho ali em março. Embora hoje, em março, a gente tenha o Dia da Mulher, e você tem que presentear, né, obviamente, principalmente as mulheres, né, que são sensacionais. E aí você chegou em abril, abril tem um refresco, maio você já tem Dia das Mães, junho você tem namorados, julho você tem férias de novo, agosto você tem os pais, setembro você tem um refresco, tem meu aniversário, quem quiser me presentear. Outubro você tem o Dia das Crianças. Novembro você tem a Black Friday, né? O Black Fraud, né? Black Friday. Dezembro você tem o Natal e o Réveillon. Então, se você não tem essas datas bem estruturadas e um orçamento para isso também, fazendo escolhas ponderadas com base na razão, não na emoção, o que acontece? Inevitavelmente, Henrique, você vai subir seu endividamento. Então, a questão é, o planejamento, o pensar hoje o que eu vou fazer amanhã, o pensar nas ações de hoje que vão me levar a uma vida melhor, a um futuro melhor, o plano, né, a tentativa de antever o futuro, ela tem que considerar todas essas informações, todos os sentimentos que trazem, mas logicamente a sua capacidade financeira. Porque presentear é muito legal, receber o presente é muito legal, mas não adianta forçar a barra. E te falo mais, se nós temos motivos excepcionais para gastar durante 10 meses dos 12 meses do ano, se nós não tivermos muito cuidado, nós vamos passar todos esses meses altamente endividados. E o que a boa parte das pessoas fazem? Elas vão se endividando o ano todo e colocam as contas em dias com o 13º, se é que o 13º consegue. Tem muita gente usando 13º e férias simplesmente para botar a vida em ordem em função das escolhas emocionais feitas nessas épocas. Agora, justamente nessas épocas, né, o brasileiro ele gosta de comprar, né? Seja uma coisa que o brasileiro gosta, gente, é de ir numa loja e de comprar, né? As vitrines estão aí todas atraentes para chamar mesmo os consumidores, mas assim, como que você percebe também que esse consumismo, porque hoje, antigamente, você tinha que ir até na rua, ver a loja, ver a vitrine, ou então no shopping. Hoje não, hoje você tem os aplicativos, né? Você tem aí AliExpress, Shopee, por aí vai, todas as grandes varejistas também têm os seus aplicativos, e as compras a todo momento estão chegando aí via Mercado Livre, via Sedex também, a todo momento correios para lá e para cá. Tanto é que essas grandes varejistas estão agora com as suas redes de logísticas também para poder atender toda essa demanda. Então, como que você percebe que esse consumismo também, essa época do consumismo, tem prejudicado as pessoas e as empresas também? Numa cidade como essas que a gente vive, né, nós vivemos já em cidades porte médio e tal, nós temos diariamente uma média de contato com 50 mil anúncios. Uma grande cidade chega a 75 mil. Na maioria das vezes nós não percebemos, mas toda hora tem alguém querendo nos vender alguma coisa. Então, Henrique, as nossas decisões são emocionais. Como que a gente traz essa decisão emocional, né, principalmente do estímulo-resposta, quer dizer, compre agora, seja feliz agora, para a razão?
Então eu vou numa perspectiva até um pouco mais ampla e filosófica, que é o seguinte: primeiro, quem é você, quando você é feliz, o que realmente é importante para você e quanto custa a sua felicidade? A sua felicidade está no ser ou no ter? Então são perguntas básicas. Segundo, que perspectiva você quer na sua vida de curto, médio e longo prazo? Então, por exemplo, eu me orgulho muito, né, de ter buscado e feito 4 pós-graduações, sendo uma delas mestrado. Se eu fiz 4 pós-graduações seguidas, que foram particulares, foram investimentos altos, eu abri mão de consumos momentâneos para me proporcionar no futuro, né, uma base, né, de preparo maior para poder estar aqui, né, sendo entrevistado por você, falando com vocês, e para me dar uma vida, digamos que mais tranquila e estável no longo prazo. Então, esse tipo de decisão racional é que você tem que pensar. Qual o impacto hoje na sua vida do consumo, né, do consumo imediato? O que realmente isso vai impactar na sua felicidade, certo? Sem complicar. Por quê? Uma das situações mais desagradáveis que existe na vida, e todos nós passamos por ela, é quando estamos endividados. As pessoas acham, Henrique, e eu sempre pergunto isso, o que é a coisa mais importante para você viver bem? Ou para você viver legal, para ter uma vida bacana? As pessoas falam assim, a coisa mais importante é a saúde. E eu te afirmo que não. A coisa mais importante é paz. Perde a paz, perdeu a saúde. E, principalmente, né, para as pessoas, os homens principalmente, o endividamento tira sono. O endividamento tira paz. O endividamento tira a possibilidade, inclusive, dele produzir mais. Então, hora nenhuma eu vou falar para você, não consuma. Pelo contrário. Mas tenha um consumo consciente. E aí eu dou uma dica que é o seguinte: quando você estiver muito empolgado para comprar alguma coisa, espere mais 1 ou 2 dias. Pense se não é uma empolgação. Porque é muito legal você passar numa vitrine, comprar alguma coisa, realizar um sonho. Mas eu vejo algumas situações, por exemplo, uma mulher, ela precisa ter 300 calças jeans, ela precisa ter 130 pares de sapato. E esse negócio é tão cultural, porque eu já cheguei a uma situação na minha vida que eu tinha 5 automóveis. Para que eu tinha 5 automóveis? Hoje eu fico pensando, para pagar seguro e IPVA. Então, quer dizer, são escolhas que a gente vai fazendo, e as escolhas ruins que nos endividam, que nos trazem problemas no curto prazo que não precisávamos viver. E te falo mais, Henrique, eu conheço pessoas extremamente bem-sucedidas, que ganham aí 20, 30 salários mínimos por mês, que mal conseguem pagar a prestação da casa e do carro, e conheço pessoas que ganham 2 salários e conseguem criar casas de aluguel. Por quê? Tudo é uma questão de escolha. Consumir hoje ou consumir amanhã é uma escolha. Eu sempre prego o equilíbrio. Viva muito bem hoje, sim, mas não se esqueça do amanhã. Agora, defina o que é viver bem para você. Será que viver bem para você realmente, para você viver bem, há necessidade de você ter um celular de R$8.000? Então eu tenho esses questionamentos, sabe? Porque muitas das vezes as pessoas esquecem de se perguntar quem são elas, o que elas querem e o que elas podem. E abre mão desse futuro. Eu até te pergunto, quantos livros você leu esse ano? Quantos cursos você fez? Né? Por quê? Porque muitas vezes abrem mão desse futuro em detrimento do presente, com um papo de eu mereço, e depois perde o sono. Agora, a gente também percebe uma facilidade muito grande hoje de formas de pagamento, né? No interior também a gente tem algumas lojas, aquela famosa notinha, o crediário facilitado, o cartão de crédito também. Em outro ponto também, né? A gente também tem Pix, tem pagamento em dinheiro e tudo mais. Na sua opinião, você hoje como consultor de negócios, está aí dentro das empresas também, qual é a melhor forma de pagamento? É realmente utilizar o crédito para poder, às vezes, colocar aquele dinheiro que eu gastaria hoje numa aplicação e aí mais para frente eu poder pagar? Como que funciona isso? Legal, excelente a pergunta. Olha só,
Melhor forma de pagamento é sempre à vista. Não tem dúvida. Você no à vista, no dinheiro, no Pix, hoje é muito Pix, né, o à vista. Você consegue negociar. E aí, né, vai pagar menos, mais dinheiro para você. Eu sei que a maior parte, né, a maioria das pessoas, inclusive eu, consigo comprar tudo que eu quero à vista. E aí, se eu não consigo comprar tudo à vista, o que vai me custar menos no prazo? Então vamos dar alguns, pegando as situações bem pontuais, que cabe tanto para o empresário quanto, né, para as famílias, para as pessoas. Primeiro, qual o grande sonho do brasileiro, Henrique? Ter a casa própria. A casa própria. Qual o segundo? Ter um carro. Um carro. Legal. E o terceiro? Viajar ou ter uma família, depende. Mas em termos de consumo? Viajar. E o quarto? Ai, agora me pegou. Aí há controvérsias. É o iPhone. É o iPhone. Então olha para você ver. Vamos lá. Os desejos são ilimitados, a renda é limitada. Então vamos pegar o que é mais importante para você. Então, deixa eu dar um toque. Se preparar tem que ser o mais importante para você. Você vale a capacidade que você tem de solucionar problemas e de gerar riqueza. Então, tenha sempre um orçamento para fazer algum curso. No seu orçamento, alguma parte reservada. Segundo, a casa própria, o sonho da casa própria. Qual que é a melhor ferramenta para tê-la? Consórcio. Os consórcios estão aí com taxas de administração cada vez menores, te dando a possibilidade do longo prazo. Uma pergunta que eu sempre faço, Henrique. Você sabe quanto custa uma casa? Quanto custa uma casa de 500 mil reais? Em qual sentido? Para construir? Quanto custa uma casa de 500 mil? Dependendo das taxas de juros, 700 mil, não sei. Se você pagar à vista, 500 mil. Certo? Se você pegar essa casa e fizer um plano de consórcio, né, numa perspectiva de longo prazo, essa casa vai te custar algo em torno de 560 mil, 580 mil, e vai custar 3 mil por mês. 3 mil. Uma coisa é você tira 500 mil do seu caixa para comprar uma casa, outra coisa são 3 mil reais. Um bom carro, um carro legal, vai custar o que aí? 100 mil reais. Quanto custa 100 mil reais por mês num consórcio? Entendeu? 1.300 reais. Então, se as pessoas tiverem uma visão mais estratégica da vida, elas vivem melhor, elas adquirem o que elas querem, certo? E ao mesmo tempo, elas têm paz para dormir. Eu prego muito, Henrique, paz. Eu prego para todos os meus empresários, meus clientes, meus amigos. Viva bem hoje, muito bem, mas não esqueça do amanhã. Então, meu sonho é conhecer a Europa. Ok, faça uma poupança. Não vá à Europa e pague parcelado. Junte o dinheiro, faça a previsão. Vá daqui a um ano, junte o dinheiro e pague à vista. Eu quero trocar o meu celular, que é o meu sonho. Ok, não tem problema. Mas você tem que entender, pessoal, assim, muito tranquilamente eu posso falar isso. Qualquer produto de R$1.000 hoje, financiado, está em 10 pagamentos, ele vai custar no mínimo 20% a mais. Se você pensar num automóvel de longo prazo, ele vai custar no mínimo 50% a mais. A média é em torno de 70%. Se você pegar a casa própria de hoje no curto prazo, no longo prazo você vai pagar 3, se for no financiamento imobiliário. Então a questão tem a ver com isso, tem a ver mais uma vez com as escolhas, presente versus futuro. E você pensar o seguinte: eu quero, eu posso, né, eu mereço, eu posso e tudo mais, eu devo. E pensar o seguinte: mas qual a melhor estratégia e mais barata? O mais barato, pessoal, é o consórcio, certo? No caso da casa, no caso de qualquer aquisição, a prazo. Você tem o financiamento imobiliário, que algumas situações também, para a casa própria, ele não é ruim. Se você sai desse universo, você vai cair nos créditos, né? O consumidor, a pessoa jurídica, etc. Aí fica caro.
Aí complica, aí você paga no mínimo 50% a mais. Ok, Ricardo, agora a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas. Um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Você conhece o aplicativo Celular Seguro? O aplicativo permite a comunicação eficiente e ágil das ocorrências de roubos e furtos de celulares. Basta baixar o aplicativo e fazer login por meio do gov.br. Em seguida, cadastre uma pessoa de confiança, inserindo nome, CPF, telefone e e-mail. Atenção! A pessoa de confiança também precisa instalar o aplicativo Celular Seguro em seu aparelho. Depois, cadastre o seu aparelho informando o telefone, operadora e marca. Tudo pronto. Agora, em caso de furto ou roubo do seu aparelho, basta acessar o aplicativo pelo telefone da pessoa de confiança e clicar em registrar ocorrência. Seu telefone será imediatamente bloqueado. Atenção novamente, não precisa testar o aplicativo. Lembre-se, em caso de furto ou roubo, bloqueie o seu aparelho e procure imediatamente a Polícia Militar. De volta com observações que hoje fala sobre o superendividamento do brasileiro. Bom, Ricardo, agora a gente vai falar sobre, afinal, limpar o nome, né? Muitas pessoas falam assim que se você tiver o seu nome limpo, você pode perder tudo, que você reconquista tudo numa facilidade muito maior. Então hoje, como quem hoje está com o seu nome sujo deve proceder para voltar a ter, como diz, crédito na praça e paz, que é o que você comentou no último bloco. Legal, Henrique, excelente. Pessoal, olha só. Quando você está endividado e pagando muitos juros, você está cada vez mais cavando um buraco. A verdade é essa. Você está cavando um buraco. Esse mês minha fatura veio R$1.000 e eu parcelei, paguei o mínimo. Mês que vem, aí eu paguei mínimo lá, vamos lá, R$100. Mês que vem ela vem em 1.050. Aí eu paguei novamente 100 e poucos reais. No outro mês ela vem 1.100. E no outro mês e no outro mês. Então você está cavando. Primeira coisa, para de cavar. O que é isso? Vamos lá. E como fazer? Primeiro, monte o seu orçamento doméstico com todas, certo? As suas contas básicas. Primeiro passo. Segundo passo, corte tudo que for supérfluo. E veja quanto sobra para você abater naquela dívida do passado. Terceira coisa, dentro do tempo que você dispõe, veja se você consegue encaixar mais uma atividade, para que você consiga mais uma fonte de renda.
Então é outra coisa importante também, porque às vezes as pessoas podem fazer outras coisas e não pensam nisso, então pensam na nova fonte de renda. Outro aspecto, pegue tudo que você deve, liste onde, quanto você paga de prestação, quanto falta e quanto ficaria para você quitar hoje toda essa dívida. Que aí você vai ter uma ideia do cenário. E coloque as taxas de juro. A partir daí, você avalia o seguinte: dentro desse juro todo que eu pago nesses lugares, será que eu consigo um dinheiro novo, mais barato, de longo prazo? Isso é importante. Por quê? Aí eu vou te dar algumas situações bem reais assim. Os piores juros, né? São os do cartão de crédito. Eles são terríveis, são os maiores do mundo. Então, a primeira coisa que você tem que sair é de endividamento de cartão. Segunda coisa, os próprios bancos hoje oferecem linhas de crédito de longo prazo para você colocar a casa em ordem. E aí o que você faz? Imagina que você está com a prestação mensal de R$ 1.500, isso está te sufocando, está tirando o ar. Você pegando esse montante todo da dívida, julgando num lugar só e alongando, por exemplo, em 48 meses, essa sua prestação de R$ 1.500 vai cair aí para R$ 300, para R$ 500. Aí você já respira. Então, esse aspecto de organizar o financeiro e alongar, né, eu estou hoje julgando para amanhã, mas dentro de uma realidade que eu consigo. É fundamental. E outra coisa, e aí, por exemplo, os empresários, se ele pegar um imóvel e fizer um crédito imobiliário desse imóvel próprio, alongando em, por exemplo, 240 meses, e aí eu falo isso porque eu faço muito isso, eu oriento muito isso, você tem uma dívida lá de R$500 mil, e você está com custo, e não se assustem com o que eu vou falar não, tá? Que eu vejo isso direto. Você está com um custo financeiro mensal, uma coisa sobre outra, de algo em torno de 8%. Você fala, não, é muito comum isso. Então, 500 mil, você está pagando 40 mil por mês de custo financeiro. Certo? Isso é uma loucura. E aí, o que ele faz? Se ele pega 500 mil no banco, nessa perspectiva de longo prazo, com o imóvel em garantia, os 40 mil, sabe quanto vira de prestação, Henrique? Algo em torno de 6, 7 mil reais. Ele corta 33 de custo, 33, 34 de custo no curto prazo e ele alonga. Com isso ele organiza o financeiro dele e aí conheça seus números, não brinque com isso. E aí ele volta à normalidade, ele volta a gerar caixa, ele organiza a empresa, ela faz ela crescer, ele melhora isso tudo e aí quando ele formar o capital de giro e a reserva de emergência, ele começa a antecipar essa dívida. Então eu já vi várias operações que a pessoa foi lá, pegou 500 mil reais com um imóvel, pega aquilo, joga na empresa, saneia, e com 3, 4, 5 anos ela quita aquilo. Porque ela sai do caixa negativo para o caixa positivo. Se o empresário começa a juntar hoje 20 mil reais por mês, ele tem 240 por ano, mas ele tem ele tem 240 por ano mais juros. Então é lógica, gestão, pessoal, seja da empresa, é lógica matemática. Então se ele pega isso tudo, ele resolve. Uma pessoa, ela pode refinanciar um carro, ela pode vender um bem. Ah, mas é uma vergonha, eu estou abrindo mão. Não. Você está comprando a sua paz e é exatamente o que você falou. Está recuperando seu poder de crédito para em breve ter uma vida melhor. Então o resumo disso tudo é, primeiro, se organize. Segundo, conheça a verdade. Né? Conheceis a verdade vos libertará. Conheça a verdade dos seus números. Terceiro, veja alternativas de conseguir um novo dinheiro mais barato de longo prazo. Com essa reestruturação, você entra no trilho, resgata seu crédito e quanto mais você tem crédito, mais dinheiro barato te oferece. Tá certo, Ricardo. Agora a gente vai para o nosso último intervalo. Daqui a pouco tem mais observações. Até já.
Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O que é mineiro? Ser mineiro é ser muitos e ao mesmo tempo um só, sabia? É ter diferentes receitas de pão de queijo, feijão tropeiro e amar a comida que a gente faz. Olha aqui pra vovó, é passar a tradição de mãe para filho, de vó para neto, sem deixar se perder um tempo. E claro, sempre inovando e trilhando um caminho para o futuro. O bom mineiro gosta de liberdade e faz boas costuras. Gosta de trabalhar e avançar sempre. Mas o mineiro é autêntico. Tem marca registrada, todos reconhecem e amam. Ele sabe encontrar o trem em cima do trem e nasce falando uai. Vovó, e o uai? O uai é o uai. Uai, uai. Minas Gerais, 303 anos de orgulho em ser mineiro. Orgulho de ser do estado que está no caminho certo para avançar. Parabéns, Minas Gerais! De volta com observações que hoje fala sobre o superendividamento dos brasileiros e como, claro, sair dessa situação. Bom, Ricardo, nesse último bloco a gente então vai falar de soluções. Está chegando o 13º, muitas pessoas também recebem abono salarial, recebem aí algum tipo de benefício também que seja, né, de alguma aposentadoria, pensão e por aí vai. Então, como utilizar então esse dinheiro extra para controlar as contas? Porque nessa hora também é fazer aquilo que você disse agora há pouco, escolhas, né? Escolher tá bem para lá na frente poder realmente usufruir de outros desejos que hoje eu tenho. Muito bom. Realmente é uma grande oportunidade. Chegou o momento de você organizar a sua vida. O comércio vai vender mais, a fábrica agora já está vendendo bem, né? E os trabalhadores, né, vão receber as férias, 13º, muitas vezes vem um bônus, né? E é a chance de organizar. Então o que fazer? Primeiro, celebre muito, planeje festas maravilhosas de baixo custo. Volto para vocês, em nenhum momento eu falo não viva, pelo contrário, porém dentro daquelas perguntas fundamentais. Posso? Devo? Então tome seu espumante sim, um nacional, que é uma delícia, sabe? Pense na sua viagem, sim, mas não precisa ser para nenhum paraíso, Caraíva, nenhum paraíso caríssimo, ou para o exterior. Não, temos lugares lindos, a baixo custo. Carro, será que realmente precisa trocar de carro? Uma boa revisão, uma boa polida, uns pneus novos. Há pouco tempo, Henrique, eu plotei um carro meu, ele era vermelho, eu passei para azul. E a despesa que eu tive? Trocar o documento, baratinho. Então, renove sim, mas dentro de algo, né? E celebre muito, com os pés no chão. E aí é a hora de você fazer seu orçamento, pensar direitinho nas datas, nas despesas do próximo ano, né? Desse fim de ano, do próximo ano. O seu orçamento bem realista, analisar muito bem esse seu endividamento, se houver, e pegar esse dinheiro extra
pegando a maior parte dele e abatendo nesse endividamento. E fazendo esse replanejamento todo. Por quê? Porque se a gente fizer as contas, algumas situações, esse dinheiro chega a 30% do ganho anual. Então, é um dinheiro que, bem gerido, sim, ele vai organizar o seu financeiro. Desde que você faça escolhas realistas, com a razão, não com a emoção, que você celebre a vida sim, mas dentro da sua realidade, e que você faça um orçamento muito bem pensado para não passar por isso de novo ano que vem. Então, nada como os pés no chão, nada como viver o hoje, amanhã e o depois. Se você fizer isso, esse seu orçamento, um consumo mais responsável, se você pegar o seu endividamento, analisar, abater boa parte dele, alongar os demais em prestações menores, você vai ter um sossego em um 2025 maravilhoso, aproveitando esse dinheiro que entra agora. Agora, vale ressaltar também que muitas empresas estão com um quadro de inadimplência enorme. Como que as empresas também podem, nesse momento, atrair os consumidores para poder quitarem essas dívidas também? Porque a gente às vezes vê um empresário, um empreendedor, uma empresa que está aí há muito tempo no mercado, muito relutante em não também dar algum tipo de condição para que aquele consumidor consiga também quitar aquela dívida. Isso é excelente pelo seguinte: você tem uma empresa, imagina que você tem lá 100 mil reais de atrasados. A sua empresa está girando, você tem o seu financeiro acontecendo, etc e tal. Esses 100 mil reais hoje, eles são perda. Se você receber desses 100 mil reais, 30 mil reais, qual o impacto disso no seu caixa? Ele vai te ajudar em quê? Ele vai te ajudar com a sua folha? Ele vai te ajudar a bancar quais custos? Ele vai te ajudar a comprar mercadorias à vista? Para ano que vem já entrar com um estoque melhor? Quais os benefícios você tem? Então, o que eu sempre oriento, Henrique, é o seguinte: você já perdeu. O que você precisa abrir mão para recuperar? Então, na minha percepção, é sempre assim. Primeiro, reavalie o crédito que você está concedendo. Porque se você está com essa inadimplência, você não soube fazer uma boa avaliação de crédito. Outro aspecto importante: quando você for fazer os cálculos, tire primeiro todos os juros. Faça alguns cenários, como por exemplo o juro da poupança, ou veja qual é o custo atual da mercadoria que você vendeu e não recebeu. Pensa nesses cenários todos. Depois, pense quanto você está disposto a abrir mão, e abra mão de muito. Porque pode ser que a entrada de 20, 30 mil reais no seu caixa, que só representam 20, 30% daquilo que você não vai perder, você já perdeu, isso pode te dar um fôlego em um ano muito melhor a partir do momento que você receber. Bom, Ricardo, nosso tempo está acabando, é um assunto muito extenso, mas que a gente sabe que o que a gente pôde abordar aqui são os aspectos gerais mesmo desse assunto, mas aquela pessoa que quiser saber mais informações, quiser tirar dúvidas, ou até mesmo fazer algum tipo de consultoria com você, como que pode proceder? Olha só, Henrique, pode falar com o Henrique, tem meus contatos. O meu Instagram é @doutor_de_empresas. Doutor mesmo, doutor, não DR, doutor de empresas. Vai ser um prazer, lá vocês encontram meu celular, é um prazer poder atender todos, dar essas dicas. Eu gosto muito, quando eu faço consultoria nas empresas, eu sempre falo assim, eu não faço consultoria, eu faço mentorias, eu transformo o dono em empresário, mudando a visão dele. Quando você muda a cabeça, você muda a atitude. Eu também mostro muito isso para os funcionários, eu faço palestras, eu passo planilhas, exatamente para fazer essa organização. O básico que eu te falei: primeiro, tenha orçamento, não interessa se é família ou se é empresa. Segundo, crie reservas e crie perspectivas para o futuro, como investimento em estudos, investimento em previdência, etc. Terceiro, compre coisas com soluções financeiras mais baratas, como o consórcio.
E não abra mão do futuro vangloriando-se apenas no presente. Porque não adianta ser feliz na vida só 5 anos. Nós temos que ser felizes na vida 80, 85 anos. Ok, Ricardo, obrigado pela sua presença. Suas considerações finais? As considerações finais é o seguinte, gente. A maioria de nós consegue ser feliz com muito pouco. Então se pergunte, quando eu sou feliz? Quanto custa a minha felicidade? Por mais que a opinião do outro possa ser importante, mas o que interessa para você? E seja mais humano. Não são coisas que vão te fazer uma pessoa melhor. Não é isso. O ser humano é ter um coração bom, é viver, entendeu? O amor, é tentar realmente ser o espelho, sabe? A imagem e semelhança do Pai. É tratar as pessoas com respeito, com educação, com alegria, sem preconceito, sem soberba, sabe? É ser feliz com o que importa. Ter coisas sim é muito legal. Hora nenhuma eu vou negar isso. Mas que preço você está pagando para ter essas coisas hoje? Então seja mais estrategista na sua vida, seja mais amoroso com você mesmo, conquiste a paz. Paz não tem preço. Muito obrigado, Henrique. Fique com Deus, tá? E foi um prazer estar com você. Espero que a gente volte mais algumas vezes, estamos à disposição. Prazer foi nosso, o convite já está feito então para novas oportunidades. Obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande no nosso e-mail, programaobs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Já você que está aí com o seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu com seu Instagram e com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem tem mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!